Ele tem hoje 685 páginas, cada parágrafo está em uma página, exceto 2 parágrafos que estão juntos, que eles são bem pequenos, inclusive os comentários são bem pequenos. E sermos ecologicamente, racionalizar as folhas de forma ecológica. Então, você pode adquiri-lo entrando no nosso site csterapias.com.br e lá vai estar lá nossos livros, você vai poder identificar e adquirir o livro. Aqui está os nossos livros. No parágrafo 212, é o parágrafo principal da primeira lei da similitude. A lei da similitude diz que um remédio só pode curar se ele for capaz de criar a doença, a mesma doença que você quer tratar, ele for capaz de criar em uma pessoa saudável. Então, Joãozinho está saudável, você deu a homeopatia para ele desenvolveu uma série de doenças. Você anotou todos aqueles sintomas físicos, mentais, emocionais e energéticos que ele desenvolveu. Então, quando o Zezinho fica doente, com aquelas mesmas ou com o maior número possível daqueles sintomas desenvolvidos no Joãozinho, aí você vai tratá-lo e ele vai melhorar. Então, isso é a similitude. Organon da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann, comentado à luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade da drenagem miasmática. Drenagem miasmática é que o Hahnemann ele detectou que as doenças crônicas são causadas por um miasma. Aí muitas pessoas espíritas vão falar assim, e o karma? O karma vai estar ligado a esses miasmas, porque os miasmas são um conjunto de situações, de toxinas que você desenvolve no seu organismo, que são responsáveis por sintomas mentais, emocionais e físicos, tais quais aqueles que você desenvolveria se tivesse aquela doença pilar daquele miasma. Mais à frente, em outro parágrafo, será abordado esse tema. E também temos várias postagens abordando o tema miasma. Miasma do ponto de vista do entendimento homeopático. Os textos que estão em azul são de Hahnemann e verde de Gelson e Cláudia. Leis da homeopatia. Primeira lei. O remédio deve ser indicado de acordo com a similitude com os sintomas mento-emocionais do remédio. Então tem que ter a similitude entre o remédio e a doença. Ou eu prefiro falar adoecimento, porque doença a gente pensa logo do sinal físico, e adoecimento é o conjunto de doenças mentais, emocionais e físicas. Lembrando que quando nós falamos homeopaticamente de doenças mentais, nós estamos falando daquela doença que as pessoas classificam como doença mental. Estamos falando de um conjunto de sintomas que caracterizam as alterações de um estado, de uma mente que não está dentro de uns padrões estabelecidos pelo normal. Aí, em outras oportunidades, nós vamos estudar sobre isso. Então, o parágrafo original está escrito assim: igualmente, o Criador das potências curativas levou em consideração de maneira notável esse elemento principal de todas as doenças, o estado psíquico e mental alterado. Observe que tem umzinho ali. Pois não existe no mundo nenhuma substância com força medicamentosa que não altere de modo evidente o estado psíquico e mental do indivíduo sadio, que a experimente, havendo, na verdade, uma maneira diferente de agir para cada medicamento. Então, o remédio vai alterar o nosso estado psíquico. E cada remédio age de uma forma diferente. E cada pessoa interage com o remédio de uma forma diferente. Vamos ver como que ficou a reescrever o parágrafo. Por que a gente reescreveu o parágrafo? Porque no inglês está o estado mental, psíquico e mental alterado, aqui está the altered state of the disposition and mind. Quer dizer, alterado o estado alterado de disposição e da mente. Não é mais o psíquico e o mental. Tem uma diferença. E no espanhol está el cambio do estado moral e mental, o que condiz mais com a nossa forma de pensar. Vamos somar os três? O que está escrito na tradução inglesa, o que está escrito nessa tradução espanhola e o que está escrito na tradução portuguesa. Se a gente interar as três informações, nós vamos ter uma informação mais completa, sem fugir daquilo que o Hahnemann queria passar, sem alterar o significado do parágrafo, a informação do parágrafo, mas ampliar a informação do parágrafo. Vamos ver como que ficou.
O criador das potências curativas levou em consideração de maneira notável o elemento principal de todas as doenças. Então, todas as doenças têm um estado, um elemento principal, aquilo que caracteriza a doença, que no caso nós normalmente chamamos de adoecimento, que é o estado mental e emocional alterado, isto é, o que levou a modificar o comportamento e suas disposições física e moral. Então, quando você altera o seu estado mental e emocional, cada um é de um jeito, leva a pessoa a ter alterações no comportamento diário dela e nas suas disposições físicas e nas disposições morais. Ali está a conjugação que está certa, que são as disposições física e moral. São duas disposições. Então, a gente tem que entender isso para podermos entender a homeopatia. E vamos lá, tem mais informação. Pois toda substância de caráter e força curativa que existe no mundo altera de modo evidente e significativo o estado moral, comportamental, mental, emocional do indivíduo com saúde estável que experimente ou a use. Então, se o remédio tem caráter curativo, ele tem possibilidade de curar, só vai ser possível se ele alterar o seu estado moral, comportamental, mental, emocional. Sem alterar a mente, não vai conseguir curar a pessoa. Aí você pode pensar assim, mas espera aí. Então, um criminoso pode ser curado? Em tese, sim. Uma pessoa corrupta pode ser curada? Em tese, sim. Mas só que nós temos que observar que o tratamento, quando nós falamos em tratamento, nós estamos falando um conjunto de fatores, um conjunto de forças que irá nos levar a entendermos de uma forma mais ampla, mais amplificada possível essas interações. Homem, perispírito, espírito, meio ambiente e meio social, meio psicofísico, meio físico, tudo vai estar interagindo. Então o homem tem que procurar se interar do meio ambiente, cuidar do meio ambiente. Sim, tanto o meio ambiente físico como o meio ambiente psíquico. Amplia as condições. Em nosso livro Qualidade Transcendente, nós explicamos um pouco sobre isso. Sendo importante observar que, na verdade, existe uma maneira diferente de agir para cada remédio, bem como diferente forma de reagir ao remédio em cada pessoa. Cada um que tomar um remédio vai ter uma alteração, vai ter uma caracterização diferente. Vamos pensar em dois remédios que são um pouco parecidos, mas ferro metálico e apis mellífica. Ambos têm infecção de urina. Ambos têm dor nos rins. Mas ferro, ao passar numa ponte, a pessoa que tem essa característica de ferro, ao passar numa ponte que tenha água embaixo, ele se sente muito incomodado, como se a água o convidasse a pular lá embaixo. Apis já não tem essa característica. Ele vai passar na ponte sem nenhuma preocupação. Ferro lembra de todos os colegas da infância, da juventude e da infância. Ele lembra de todos. Apis pode lembrar de alguns, ou até pode lembrar de todos. Apis tem uma grande habilidade para cálculo. Ferro tem uma grande habilidade para aprender história e geografia. Ambos são grandes, exímios comandantes de massas, pessoas que lideram massas. Então, nós vamos ver aquelas pessoas que brigam por um ideal, são Apis. Aquelas pessoas que lideram por um ideal, são Ferro. Tem diferença. Apis briga por um ideal. Ferro lidera por um ideal. Bom, então, para tratar a infecção de rins, vocês observaram as diferenças que tem que ter na personalidade da pessoa para tomar o remédio? Certo? Então, o ferro vai deixar de liderar as massas, o Apis vai deixar de brigar por uma causa. O ferro vai liderar as massas com mais sabedoria, com mais equilíbrio, com menos tirania. E Apis vai tender a liderar ao invés de brigar por uma causa. E ao conseguir a causa, ao invés de ficar sem saber o que vai fazer, ele vai procurar
aprimorar essas causas que ele estava lutando, aperfeiçoar essas causas. Ou seja, quando a gente se trata com homeopatia, a gente ganha novas perspectivas para uma vida efetivamente melhor. Vamos comentar o parágrafo. Neste parágrafo, fica bem evidente que devemos entender, observar e classificar para a escolha do remédio. É definido pelo estado mental e emocional alterado, que definem os estados de disposição e de comportamento físico e moral apresentado pela pessoa. Então, onde que nós vamos definir o remédio? No estado mental e emocional. Se nós não soubermos, não pararmos para fazer uma boa análise, aí vai estar faltando alguma informação, faltando algum detalhe. Logicamente que a experiência conta muito. Uma pessoa que conhece bem a matéria médica de todos os remédios homeopáticos, porque os sintomas desenvolvidos por cada remédio homeopático chama-se matéria médica, que conhece bem aquilo ali. 2, 3 sintomas que a pessoa falar, ele já vai saber qual remédio vai indicar para aquela situação, para aquele momento. Mas saber por quanto tempo, que a pessoa precisa tomar, a quantidade de gotas, aí é uma arte, que o Hahnemann dizia, é uma arte, uma ciência transcendente, que a experiência e muito estudo vai levar ao homeopata, ao terapeuta homeopata, a pessoa que estuda homeopatia, a ter esse domínio, bem como, o mais importante ainda, a interação entre o cliente e o terapeuta, entre o cliente e o homeopata, para que, ao longo do tratamento, eles possam fazer com que haja os devidos ajustes, as devidas correções, para melhor observação e aprimoramento do tratamento. Pois estas condições e alterações que estão gerando a doença representada pelo sinal físico que é motivo da reclamação. Então, gente, veja bem, esse estado mental e emocional que altera toda a disposição e comportamento físico e moral da pessoa, e isso acaba com o tempo gerando aquilo que a gente normalmente chama de doença, que é um sinal físico. Aquele que dói, que a pessoa reclama. Mas se ele entendesse que o tempo que ele estava lá bravo, tenso, brigando por uma situação, era o momento dele se tratar, ele evitaria ter os problemas lá na frente. Então a homeopatia é essencialmente preventiva, ou de cura transcendente daquilo que está em nível mental e emocional. É aí que vai fazer a grande diferença, é por isso que a gente tem que estudar homeopatia, por isso que nós convidamos a você para o estudo da homeopatia. Além disso, vamos deparar com um meio ambiente psicofísico à sua volta, onde ele mora, trabalha, o que ele cultiva e atrai com suas atitudes, etc. Pois desequilíbrio gera desequilíbrio e atrai desequilíbrio. Bom, se a pessoa trabalha num meio hostil psiquicamente, vai gerar muito estresse, vai gerar com o tempo um sinal físico. Se ele trabalha num meio que é muito hostil fisicamente, tem produtos químicos, tem poeira, tem uma série de agentes adoecedores, ele terá que procurar arrumar meios de atenuar esses meios adoecedores, como existem as normas brasileiras para a segurança do trabalho e do trabalhador. Então, cada função, cada atividade tem lá os tipos de equipamentos de proteção individual que a pessoa tem que usar, o tipo de proteção coletiva que a empresa tem que adotar para manter a saúde do trabalhador. Portanto, isso nós estamos falando do meio físico. Do meio psíquico ainda não temos tanta instrumentação assim, embora hoje já existe o perigo de um chefe falar uma palavra maldita, mal encaixada para uma jovem, e aí ela não gostar, falar, você está me assediando? As cantadas, os bullying, tudo isso hoje é abordado não pelas leis trabalhistas, mas por outras leis
da nossa sociedade, mostrando que nós estamos evoluindo, já que a gente não quer aprender a respeitar as pessoas pelo desenvolvimento ético e moral, natural nosso, vem o desenvolvimento jurídico. Tem uma lei, você não pode fazer isso, é desrespeito. Aí você vai responder: bom, todo esse conjunto de fatores que nós lemos é lei de causa e efeito. Então, se você tem um estresse, se você tem intoxicação física, a intoxicação psíquica, você está passando por processos adoecedores, onde tem uma causa que tem que ser trabalhada também no tratamento, tem que ser observada, ver o que pode ser modificado, e o efeito que é a doença na pessoa. Então, nós temos que ver que Hahnemann estava muito à frente do seu tempo. Ele escreveu no Organon coisas que a gente hoje, a grande maioria das pessoas, tem dificuldade de entender. Principalmente as doenças que são psicossomáticas. Nós vamos ver mais à frente. A gente vai descrever mais à frente sobre isso. Hahnemann foi o primeiro a descrever as doenças psicossomáticas para o mundo ocidental. E para o mundo todo, ele foi o primeiro a colocar quais remédios você trata. Aquele problema psíquico que vai somatizar no físico. Embora a medicina tradicional oriental tenha, através das plantas, da acupuntura, dentro do raciocínio dos orientais, não é do nosso raciocínio, não é essa acupuntura que nós trazemos para cá, ela é muito mais profunda do que aquilo que a gente entende aqui, porque nós não conseguimos pensar como chineses, é a minha opinião, respeito a dos outros. Então, eles lá entendem que você tem que se prevenir antes, harmonizando-se. Para definir o remédio, como falamos exaustivamente em parágrafos anteriores, nós estamos vendo 212, então já foi 211 parágrafos e mais a introdução falada sobre esse assunto. É importante que o sintoma seja subjetivo, ou estranho, ou peculiar, mas que o sintoma pertença a um determinado remédio e seja mais exclusivo possível a este remédio. É o caso de um sintoma que é muito peculiar, que é a cisma de atravessar a ponte. O ferro não tem medo de atravessar a ponte, ele vai atravessar, mas ele tem a cisma, o incômodo, olhou para baixo, a água está me convidando para cair lá embaixo, eu sinto que alguma coisa quer que eu pule lá naquela água, e o ferro, e essas pessoas normalmente não dominam bem o nadar. Nesse caso, quando ele domina o nadar, ele perde um pouco essa característica. Certo? Então, esse sintoma pertence ao ferro. O ápice tem muito ciúme, muita vontade de trabalhar pelo coletivo. Então, é outros sintomas que caracteriza o ápice. Espera aí. Então, quando uma pessoa tem um problema físico, ele tem antes dele um sintoma psíquico, é isso que você está dizendo? Exatamente isso. Quanto mais subjetivo for esse sintoma e peculiar a um determinado remédio, mais rápido é o resultado. Ou seja, se a pessoa tem um incômodo e procura tratá-lo antes que se manifeste no físico, mais rápido e mais eficaz será o resultado. Então, se nós estamos vivenciando sintomas energéticos, sintomas mentais, sintomas emocionais, energéticos, um exemplo clássico é as dores erráticas. A dor muda de lugar, então não tem um ferimento que justifique aquela dor. Tem remédios bem específicos para isso. Então, esses sintomas tem que ser a gente descreve os sintomas na hora de entrevistar a pessoa e vai tentar encaixar esses sintomas dentro do remédio que apresenta maior conjunto de similaridade ou de similitude com o remédio. Mais à frente tem o conceito de similaridade e similitude. Então, quanto mais subjetivo for o sintoma, quanto mais subjetivo ele for o sintoma na doença e no remédio, mais rápido é o tratamento, mais rápido é a resposta ao tratamento. Neste caso, a cura pode ser para sempre, mas quando o sinal físico já está instalado, devemos identificar os sintomas mento-emocionais principais do adoecimento, causador desse sinal, para indicar o remédio mais apropriado. A depressão é um sintoma energético, mas antes da depressão a pessoa passou por sinusite, por bronquite,
por infecção de garganta, por infecção renal, aí vai para uma gastrite, aí fica alternando. Gastrite, depressão, infecção de garganta, sinusite, problema. Aí chega no cúmulo, do acúmulo máximo de adoecimentos, que leva a pessoa a ter problema renal e cardíaco. Aí, então, a gente vai vendo que antes do problema, quando a pessoa fala depressão, antes de chegar à depressão, ele passou por um problema físico, e antes desse problema físico, ele passou por um sintoma mental e emocional. Portanto, é importante estudar a homeopatia dentro do seu contexto mais amplo, para melhor entendermos, para melhor podermos ajudar. Portanto, devemos procurar um remédio para o conjunto de todos os principais sintomas que constituem o adoecimento no qual a doença está inserida. Logicamente que não é um trabalho fácil. Portanto, a gente vai ver mais à frente que aí existe aquilo que a gente pode fazer e aquilo que não dá para a gente fazer de uma forma muito simples, muito fácil. Vamos lá. Na maioria das vezes, estes sintomas serão em parte cobertos por um remédio, em parte por outro remédio. Esta situação nos levará a lembrar o parágrafo 169, onde nos diz que a segunda escolha deve ser reinvestigada, e isto deverá ser seriamente observado para um tratamento seguro e de sucesso. Então, a gente está lá entrevistando a pessoa. Descobrimos que a pessoa tem o sintoma do remédio A e B. Os principais sintomas dá para dividir em A e B. Eu não devo passar o remédio A e B para essa pessoa. Até porque muitas das vezes os remédios são incompatíveis ou são remédios inimigos. Na homeopatia também tem isso. Tem remédios que são incompatíveis ou inimigos, e não podem ser dados juntos ou um depois do outro. Temos que ter um cuidado com relação a isso. Então, um exemplo clássico é silícia e mercúrio. Não pode dar um depois do outro. Tem vários casos assim e que tem que ser bem observado. Portanto, identificou o remédio A. Passou aquele remédio que tem os sintomas de maior hierarquia, os sintomas mais importantes. Tomou aquele remédio por X dias. Avaliou o caso. Qual a próxima opção? É passar o remédio B? Ou vai aparecer o remédio C, o remédio D? Ou o remédio A vai continuar fazendo efeito e atenuando todos os outros sintomas? Depende de cada caso. Portanto, precisa-se de uma reavaliação, de um reestudo, para a gente reestruturar o conhecimento, a informação. Aqui nestes parágrafos, temos a definição clara de que todas as doenças, inicialmente, se manifestam nos corpos sutis, manifestando aí os seus sintomas de forma subjetiva, representados pelos incômodos e sensações traduzidos em como se, que devem ser tratados adequadamente, pois... Então, por que a gente diz que as doenças inicialmente estão nos corpos sutis? Tem um livro que chama Mãos de Luz, de Barbara Ehrenbrenner. Ele fala sobre os corpos sutis. Depois a gente vai até fazer um estudo desses corpos sutis. Tem um amigo que já fez uma boa parte desses estudos, a gente pode combinar com ele. Então, nesses corpos sutis, vão estar inseridos, envolve o nosso corpo físico, ali vai estar inserido uma série de informações. Dentre elas, o tipo de alteração mental e emocional que você tem, que te levarão a adoecer no físico com o passar do tempo. Isso é importante. Portanto, quando as pessoas assim, eu sinto como se tivesse uma formiga que me mordesse na nuca. É um exemplo que eu inventei aqui agora. Eu tenho uma coceira por dentro da pele do braço. São sintomas como se, porque como que vai coçar dentro da pele do braço? Então, existem sintomas muito estranhos, tá, gente? Esses são alguns exemplos como se. Então, esse como se vai fazer com que, quando a pessoa expressa essa situação, é onde é o mais chique do tratamento. É quando você vai pegar o remédio, quando você acha o remédio bem condizente com aquilo ali, aí, no estalar de dedo, melhora-se as doenças. Lembrando que dose homeopática é aquela que, ao ser ingerida, melhora o sintoma em alguns minutos. Nós temos um remédio para infecção de garganta
que qualquer pessoa que tiver com infecção de garganta, tomar esse remédio em menos de 3 minutos, soma infecção de garganta. Só que não pode repetir, portanto a gente nem vai falar o nome dele. Não pode repetir, porque você tem que tratar a causa dessa infecção de garganta, que a homeopatia chama de sifilinismo. Aí ela vai tirar o catarro para fora, vai sumir o catarro magicamente, vai levar 5 minutos ou 5 dias, ou 5 ou 15 dias, 20 dias, de acordo com quanto você está doente, para aliviar aquele adoecimento seu. Então, na homeopatia, nós temos que fazer uma série de observações. Se a gente não souber fazer essas observações, não souber entender o que ela está passando, mostrando para a gente perde, por causa de uma atitude precipitada, a gente perde a chance de uma cura definitiva de um mal. Caso contrário, com o tempo, manifestação no físico de forma mais complicada e difícil de ser tratada. Então, enquanto ela está nos corpos sutis, manifestando-se através de reações mentais, emocionais e energéticas, se a gente der o remédio mais específico para aquela sensação de como se, a gente vai se livrar de um problema no físico lá na frente. Então, às vezes, a gente vai tratar as pessoas, dá um remédio e ela começa a tirar catarro verde. A pessoa fica muito preocupada, acha que vai ter uma pneumonia. Eu falei, não suprima esse catarro, deixa ele sair, porque senão você lá na frente pode ter um câncer. Porque esse catarro verde representa a cicose. E se ele não for retirado, a cicose vira câncer. Aí que a gente tem que entender. Um catarro marrom, lá na frente vai virar uma artrose, porque ele representa o sifilinismo, tem que sair, tem que jogar fora. E como que a gente vai saber que está jogando fora, quando a gente vai saber que está piorando? A secreção sai, mas você se sente bem psiquicamente. Sente mais aliviado, você tem alívio. Você consegue fazer uma caminhada, você consegue jogar bola, correr de acordo com o seu estado físico, né? E aí você vai trazendo à tona para jogar para fora problema de saúde que você tem. Antes que ele te complique o físico. E quando já está complicado no físico? Se a gente conseguir dar o remédio e tirar o catarro para fora, aí a gente consegue as melhorias necessárias. Portanto, Hahnemann descobriu que todas as doenças são psicossomáticas. Isto é, elas se originam em desequilíbrios mentoemocionais. E mais importante que isso, ele descobriu o remédio que trata esses desequilíbrios mentoemocionais, corrigindo as disposições e comportamentos físicos e morais, antes que eles se transubstanciem em uma doença local no corpo físico. Vamos voltar? Portanto, Hahnemann descobriu que todas as doenças são psicossomáticas. Isto é, elas se originam em desequilíbrios mentais e emocionais, e mais importante que isso, ele descobriu o remédio que trata esses desequilíbrios mentoemocionais, corrigindo as disposições e comportamentos físicos e morais antes que eles se transubstanciem em uma doença local no corpo físico. Eu usei esse transubstanciam porque como que a gente vai definir que determinados sentimentos e emoções vão fazer no nosso físico aparecer uma doença? Se ele está em nível vibratório, ele vai se tornar físico. Então, é uma transubstanciação, certo? Porque sai do físico sai do psíquico para o físico. Assim como também, se você suprimir uma doença física repetidas vezes, ela vai para o psíquico, aí serão outras oportunidades para a gente estudar. Desta forma, deixou de forma clara para nós que o guia mais seguro para acharmos o remédio correto é tratarmos o adoecimento com sucesso, é o conjunto de sintomas subjetivos, abstratos, e eles são devidos às alterações mentoemocionais oriundas das mais diversas situações. Desta forma, vamos memorizar, vamos guardar isso no coração. Desta forma, deixou de forma clara para nós
que é o guia mais seguro para acharmos um remédio correto e tratarmos o adoecimento com sucesso, é o conjunto de sintomas subjetivos e abstratos. E eles são devido às alterações mentais e emocionais, oriundas das mais adversas situações. Então, quando nós vivenciamos situações adversas, quando nós vivenciamos situações onde a dor moral, o estresse psíquico foi muito intenso, com o tempo vem surgindo doenças, primeiramente em nível psíquico e depois em nível físico. As chamadas crianças índigos, na realidade, eles são crianças que têm esses adoecimentos abstratos que os remédios químicos não tratam, que tem que ser remédios energéticos e naturais. Ok? Então, a partir desse momento, a gente tem que escolher um remédio que esteja condizente com esse estado mento-emocional. Agora podemos entender os miasmas que dão origem aos adoecimentos dessa forma. Os adoecimentos são responsáveis por alterações mento-emocionais. O adoecimento, o conjunto de sintomas energéticos, mentais, emocionais e físicos que levam a uma doença. Antes disso, eles têm um conjunto de alterações mento-emocionais. Ou são consequências dessas. Então, o caminho vai de A para B, de B para A. Do físico para o psíquico, do psíquico para o físico. Está complicando. Certo? Por quê? Vamos terminar aqui. E como todo adoecimento começa com a mente em desequilíbrio, deduzimos que na raiz do desequilíbrio tem um trauma. Opa, então tem que ser psicólogo. Nós temos que usar todos os conceitos possíveis para podermos entender. Logicamente que um psicólogo vai fazer uma abordagem, o homeopata vai fazer outra abordagem, como nós estamos fazendo aqui. Bom, então os adoecimentos são responsáveis por alterações mento-emocionais. Ou as alterações mento-emocionais são responsáveis pelos adoecimentos. É um caminho de mão dupla, tanto vai para lá quanto vem para cá. No livro Homeopatia e Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a gente explica o que o André Luiz chama de bióforo, que é uma célula que ela não é física nem é psíquica e que ela faz a interface entre o corpo físico e o corpo perispiritual, ou o corpo sutil. Então, através desse bióforo, nós vamos gerar doença no corpo físico ou vamos gerar doença no corpo emocional. Como assim? Gerar doença no corpo físico. Eu sinto determinadas emoções, determinadas reações que me intoxicam psiquicamente. Essa nuvem tóxica cai na corrente sanguínea via bióforo. A outra forma eu começo a me alimentar de coisas nocivas e essas coisas nocivas vão cair na nossa corrente sanguínea e vai passar para o psiquismo via bióforo. E hoje tem uma ciência chamada epigenética que do físico para o psíquico ela entende muito bem, porque dependendo de determinados alimentos e produtos químicos que você come, altera o teu genoma, altera o teu DNA, altera, por conseguinte, o código genético dos seus descendentes. Cuidado com os produtos químicos que você bota no seu corpo. Muito cuidado. Mas ainda não tem comprovação. Eu penso o seguinte. Como dos 4 aos 12 anos eu fui muito doente, tomei muito remédio químico, dos 12 aos 21, aos 25, dos 12 aos 25, eu tive um bom equilíbrio dos meus adoecimentos. Dos 25 aos 35, eu voltei a ficar muito doente. E dos 35 até hoje, eu recuperei a minha saúde com a homeopatia, eu passei a valorizar muito a minha saúde. Então, quando se fala em possibilidade de intoxicar, eu digo, estou fora. Não vou testar, não vou ser o cobaia daquela situação. Existe a possibilidade de me intoxicar, então eu não uso. A gente tem que ter cuidado com isso. Portanto, esse trauma que vai estar na raiz tem as mais diferentes conotações, os mais diferentes formas de se entender, forma de se raciocinar sobre eles. Este impregnou um dos corpos sutis, ou seja, essas alterações mento-emocionais,
com energia deletéria própria, característica e proporcional à ação, à circunstância e à característica do trauma gerador da energia deletéria. Então, uma pessoa que participa de uma guerra, ele vai gerar energias deletérias proporcional a quem está lá para matar ou morrer. E se você mata um ser humano, não importa em qual situação seja, você saberá que você cometeu um crime, mesmo defendendo a sua pátria. Só que aí os julgamentos serão diferentes, tanto pela lei dos homens, também pelas leis divinas, mas a sua consciência um dia clamará por reparação. Consciência é algo extremamente delicado. Temos que procurar respeitar a nossa consciência. Então tem uma frase comum no meio espírita que fala: não violenteis consciência. Aí o Yakov diz o seguinte: violentar consciência é não educá-la, é não dar-lhe um discernimento cristão. Aí temos que passar a pensar diferente. Essa energia é que vai se transubstancializando e gerando alterações mental-emocionais cada vez mais graves, até poder ser retrabalhada à luz do Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Ou seja, vamos ver o que tem mais à frente, do perdão incondicional a si mesmo e ao agente causador, isto é, o entendimento transcendente de toda a situação. Vamos voltar. Então, gente, essas energias deletérias que vão modificando o nosso padrão mental e emocional alteram também o nosso padrão físico, podendo chegar a condições extremamente graves. E essas alterações trazem-nos para condições graves de adoecimento. Traz alterações graves em nosso corpo físico ou no psiquismo também, no mental e no emocional. Porque nós temos que entender esse perdão incondicional. Nós temos que nos desligar daquilo que nos fere, daquilo que nos adoece, para que a gente possa, então, gozar de uma melhor saúde. À medida que nós entendemos que tudo são traumas, que tudo são bloqueios de energia, nós temos que desbloquear essa energia, fazê-la fluir, para que a gente entre em sintonias com o bem. Sintonias com as energias daqueles que geram, ou melhor, que protegem os trabalhadores do bem, com aqueles que gerenciam as tarefas do bem. Aí, então, se a gente estiver muito bloqueado, muito adoecido, não vamos conseguir isso? Depende de uma série de fatores. Mas, à medida que você vai se desintoxicando, você vai trabalhar melhor, você vai produzir melhor no bem. Então, Hahnemann, com seu senso de observação e com suas genialidades transcendentes, entendeu que todas as doenças são psicossomáticas, descreveu-as e mostrou qual o remédio capaz de curá-las e como curá-las, e isto há mais de 200 anos. Então, Hahnemann foi simplesmente um gênio da saúde humana. Ele conseguiu, na época dele, descobrir que as doenças estavam no que ele chamou de energia vital, e que a doutrina espírita chama de perispírito, e que nós adotamos para não ferir nem para lá nem para cá, um meio termo que seja mais compreensível. Chamamos de corpos sutis. Então as doenças que chegam ao nosso corpo físico, elas estão inicialmente no corpos sutis. Elas estão precisamente guardadas no corpo causal. E com o tempo elas vêm para o mental ou para o emocional. O corpo causal é como se fosse o seu HD. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, nós falamos em CD-ROM. Porque era na época, em 2012, era o CD-ROM. DVD. Vamos guardar os dados agora em DVD, em CD, porque os pendrives eram tudo pequenos. Quando a gente tinha um pendrive, e eram pendrives de até 4 GB, que era caro. Hoje nós temos HDs de 4 tera. Então você vê como que a ciência vem evoluindo num período pequeno, de 5 anos. E a gente, imagina daqui a mais 5. Mas nós ainda não entendemos isso daqui. Ou seja, nós começamos a entender minúcias de um equipamento eletrônico,
mas esquecemos de entender o básico da nossa instrumentação fisiopsíquica. Entendeu que todas as doenças são psicossomáticas, descreveu-as e mostrou qual o remédio capaz de curá-la, como curá-las, isto há mais de 200 anos. Hahnemann, um gênio da medicina, um gênio da saúde, ou melhor, um gênio das terapias, né? Já que as terapias que preocupam com a cura, que preocupam com o bem-estar das pessoas, dentro do nosso entendimento. Então esse homem que vem genialmente aqui na Terra e genialmente traz essa gama enorme de informação, traz essa base para o entendimento que, mesmo 200 anos depois, pouquíssimas pessoas conseguiram entender a genialidade de Hahnemann. Ao entender a sutileza da alma humana e a fragilidade da alma humana. Entendam isso e a gente conseguirá tratar melhor e aprender a nos cuidar melhor e a conviver melhor. Assim sendo, Hahnemann foi o descobridor e classificador do psicossomatismo no mundo ocidental e de como tratá-lo antes de tornar doença física. Na medicina tradicional oriental e na Ayurveda, que são milenares, o tratamento leva em consideração mais os aspectos metafísicos do adoecimento, a origem dele, como que se originou, em qual estado emocional você está. Ou seja, os sintomas mentais e emocionais são mais importantes que os físicos para que o tratamento obtenha o sucesso desejado. Emocionais, às vezes a gente lê direto mentais e emocionais. Não se assustem, é a mesma coisa. Então, para que a gente tenha bom sucesso no tratamento, quanto mais observarmos os meios que estão orbitando em torno daquela doença, seja os meios físicos, os meios psíquicos, o meio ambiente físico, o meio ambiente psíquico e os sintomas mentais e emocionais, é que levarão a pessoa a realmente desenvolver melhor saúde, a procurar estar melhor com a sua saúde. Deixando-nos claro que o meio mais seguro para a recuperação da saúde é a escolha do remédio que possua, em sua patogenesia, um conjunto de sintomas, tais quais o adoecimento apresenta, isto é, o simílimo ideal. O remédio ideal é apenas conceitual, na prática inexiste. Então, gente, como engenheiro, a gente sabe que a máquina ideal é aquela que funcionaria lá no espaço, sem nenhuma pressão de gravidade, sem o efeito do ar, no vácuo, sem gravidade. Isso é possível na Terra? Não, é impossível. E se é impossível, então ela é uma máquina ideal. A gente conceitua ela em nossa mente, mas na máquina real vai ter perdas. Assim, quando nós procuramos um remédio homeopático para uma similitude perfeita, a gente vai achar sempre alguma coisa próxima, não idêntica. Ou mais ou menos, ou mais próximo possível, bem parecido, que é o simílimo que a gente acha. É aquilo que o homeopata busca. Aquele simílimo, aquele remédio que está próximo às características da pessoa para provocar ali a melhoria das qualidades de saúde da pessoa, da qualidade de vida da pessoa. Ou o mais próximo, com muitos sintomas parecidos, sem ser muito semelhantes, eles são apenas parecidos. Aí já é um remédio similar, é o mais comum de ser encontrado. E muitas das vezes a gente acha que achou o simílimo ideal, o bom simílimo, a gente achou apenas um similar, porque aquele remédio é por um tempo curto, logo em seguida tem que ser trocado, porque o nível de adoecimento da pessoa está muito grande, está muito intenso. E também temos o remédio que a pessoa tem a necessidade de tomar naquele momento, mesmo que seja uma pequena dose que representa a necessidade ou curativo emergencial. Também chamado de simílimo momentâneo, deve ser usado somente em condições emergenciais, como uma pedra nos rins, por exemplo. Então, se a pessoa está com pedra nos rins, está lá gemendo de dor, você vai ficar fazendo uma entrevista de 1 hora com ela? Não, você já sabe
que é o herpes vulgaris, o cálculos renais, o cálculos biliares, tem um arranjo para tomá-los, não é assim conforme eu falei. Aí você vai chegar lá, aqui se citou o nome dos remédios, você vai tomar, vai indicar aqueles remédios para a pessoa vai tomar os remédios, e na grande maioria das vezes, a pedra se dissolve e sai. E ele vai ficar um bom tempo sem ter pedra nos rins. Então, nós temos N possibilidades de ajudar alguém com a homeopatia. Certo? Uma pessoa com dengue, também não tem que fazer muita pergunta. A gente já sabe quais são os remédios da dengue. São normalmente 3 remédios que se usa, um de manhã, de tarde e de noite. Ou a cada 1 hora, cada um, de acordo com a intensidade da doença da pessoa e a emergência em se tratar essa pessoa. Os sintomas que tipificam o remédio miasmático, tipificando o miasma mais ativo ou o latente de maior hierarquia, que é o simílimo miasmático, costuma ser indicado a indicação mais eficaz, com as melhoras mais rápidas. Então, se eu sei que a pessoa está com muito problema respiratório, eu identifico o tuberculinismo, a gente passa os remédios do tuberculinismo, aí no tratamento miasmático não é mais um remédio só, de uma vez, é normalmente um de manhã, de tarde e de noite, e é nesse momento a pessoa melhora aquele problema respiratório muito rápido. O alívio é muito rápido, embora as secreções possam sair por mais tempo. Lembramos que nós estamos falando de alívio. O alívio é rápido. Então, a cura pode ser, ou melhor, a cura sempre levará o tempo necessário ao trabalho de tratamento. Então, existe uma situação que chama-se cura, e a outra, alívio, e a outra, as melhoras. Nós teremos melhoras graduais, permanentes, graduais, constantes e permanentes. Teremos aquelas curas que às vezes são muito rápidas, ou ao longo do tempo. Esse tempo depende de cada pessoa. E em cada situação nós teremos uma condição a ser trabalhada, uma condição a ser tratada. Não temos regras, não é tudo igual, sempre teremos diferenciações. Os sintomas que caracterizam o biótipo da pessoa ou biotipo, né? Tem gente que fala biotipo, que é o simílimo constitucional. Mas essa condição de similitude pode produzir equívocos ou dar resultados muito abaixo do esperado, pois a pessoa pode ter uma constituição física carbônica e um mental fosfórico e vice-versa. Normalmente, as pessoas carbônicas têm um mental muito, no mundo de hoje, muito cancerínico. Ele se infiltra muito de psicose, então ele vai para o cancerinismo muito rápido. E uma pessoa fosfórica fica oscilando entre a constituição fosfórica e a constituição luética, muito evidente, no caso a gente fala fluórica, muito evidente. Certo? Então a gente tem que ir pelo miasma de maior hierarquia, e eu particularmente não gosto do simílimo constitucional, porque ele trai. Ele trai porque a pessoa pode ter uma constituição carbônica e ser luética, ter características luéticas e ser mais carbônico. Embora pessoas carbônicas, hoje, no mundo atual, raramente a gente vai iniciar um tratamento com base numa constituição carbônica, porque seriam os remédios psóricos, e eu não aconselho iniciar nenhum tratamento com remédio psórico, porque os adoecimentos latentes da pessoa são muito intensos, muito fortes, e exigem que um tratamento bem acompanhado, bem abordado, bem pensado e bem direcionado para que ele tenha as melhoras constantes, graduais e permanentes. É constante que ele estará sempre melhorando. Gradual, que em cada etapa do tratamento ele vai melhorar um conjunto de adoecimento. E permanente, porque aquilo que ele melhorou dificilmente volta a adoecer novamente. Tenhamos bem isto em mente. Se tratarmos o adoecimento, a doença some. E se tentarmos suprimir a doença, ela aumenta de hierarquia. Isto é, agrava-se, aumenta a hierarquia do adoecimento, diminui a qualidade de vida da pessoa, torna-se mais difícil a cura. E, portanto, gente, isso tem que ser guardado no coração. Nós temos que pegar esses sintomas de adoecimento que a pessoa apresenta e tratar desses adoecimentos, os conjuntos,
os fatores mentais, emocionais, energéticos e físicos para que a doença física desapareça. Se eu começo com a doença física, o mental vai complicar. E no caso da pedra nos rins, se a gente começa pelo físico, sim, vai trazer o alívio. Mas são remédios muito específicos para aquilo ali. Não vai trazer um grande prejuízo para a pessoa, mas é condição fundamental que ela faça, que ela dê continuidade ao tratamento para que as causas sejam evitadas. Senão, daí um tempo, vem mais pedras e vem mais pedras, porque você não tratou a causa. Aí tem que ser avaliado, tem que passar por uma entrevista, tem que ver quais sintomas predominam. E aí eu aconselho a drenagem miasmática. Lembrando que as melhoras sempre ocorrerão, mas a cura é peculiar à necessidade evolutiva de cada espírito. Isso é importante nós lembrarmos. Porque se a gente vai tratando a pessoa e a pessoa quer continuar na gandaia, na farra, na festa, no egoísmo, ela vai se adoecer. Ela vai começar a criar novos adoecimentos. E aí a gente lembra a questão 94 a 107 do livro Consolador, que a gente ainda vai fazer um estudo sobre eles, que mostra-nos a importância de tratarmos-nos mental e emocionalmente. E principalmente, nós temos que evangelizar os nossos sentimentos. E evangelizar nossos sentimentos não é falar assim, eu acredito em Deus. Deus louva a minha vida. Não. Isso não é evangelizar os sentimentos. Isso é ter fé. Mas uma fé que talvez não tenha a robustez necessária de falar para você assim, olha, tem disco voador passando aqui no céu da cidade. E a pessoa tremer nas pernas que o mundo vai acabar, que vai ser tudo destruído. Cadê a fé? Então a fé, tem um disco voador passando aqui em cima da cidade. Aí a pessoa, será que eles são do bem ou do mal? Se for do bem, vai nos ajudar. Se for do mal, vamos pedir ajuda, vamos fazer nossas orações para que aqueles que são do bem venham nos proteger. Isso é um raciocínio racional. É quanto nós temos a informação de um lado, temos a informação do outro e sabemos colocar na balança as duas informações. Isso é ter saúde emocional, mental, espiritual, psíquica, deem o nome que quiserem. Mas nós temos que agir com racionalidade diante dos fatos. Então, outro fator importante, as pessoas estão em uma doença terminal. Eu posso dar homeopatia? Pode, mas sabendo que ela está com a doença terminal. Você vai dar qualidade de vida para ela ter um desencarne de melhor qualidade. Mas desencarnar com melhor qualidade, olha, se você acredita que a alma vai para o céu, para o inferno, incondicionalmente, não tem outros meandros na história, não vai fazer diferença. Mas para nós que somos espiritualistas, que acreditamos que a vida continua, entendemos que é possível existir uma vida no mundo espiritual. E que esse espírito, ao deixar o corpo físico, chega no mundo espiritual na condição mais ou menos que ele deixou o corpo físico. Aí tem uma série de observações que dá para a gente falar umas 4 horas direto. Aí, a partir desse momento, a pessoa vai se tratar para chegar lá bem. Faz diferença? Faz, porque se você chega lá bem, você começa a trabalhar mais cedo, você começa a se preparar mais cedo, você vai reencarnar numa condição melhor. E até leva mais tempo para reencarnar. Você chega lá mal, você começa a trabalhar mais tarde, você leva mais tempo para se recuperar, você leva mais tempo se refazendo, e vai começar a trabalhar mais tarde, e vai reencarnar numa situação menos boa. Então a homeopatia pode ajudar a gente a chegar no mundo espiritual melhor? Pode. E Moore tem a mensagem na Revista Espírita de que a homeopatia é uma das terapias dos fluidos que ajudará a humanidade a evoluir mais rápido. Portanto, não estou inventando. Estou apenas reportando a vocês possibilidades. Em nosso site tem lá terapia do futuro, que você vai achar falando sobre isso. O Organon da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann. A oportunidade de você procurar tomar consciência da sua vida, tomar consciência das suas responsabilidades, entender por que é importante você se evangelizar
e entender por que é importante você trabalhar pelo próximo. Mas a homeopatia faz tudo isso. À medida que você se harmoniza, você se aproxima de Deus. Se você se aproxima de Deus, você trabalha mais, você trabalha melhor, você procura produzir coisas úteis e boas para a nossa sociedade, para o nosso meio em que vivemos. Está em nossos outros livros. O Futuro Transcendente vai te dar uma noção de por que a gente tem que ser bom, para que nós devemos ser bom. O Conteúdo Transcendente, por que acontecem determinadas coisas na sua vida e o que poderá acontecer se você não mudar. A homeopatia é tratamento para o espírito e para o corpo. Explica os miasmas, explica os meandros dos adoecimentos, como que a gente adoece, por que a gente adoece. E o Organon vai nos mostrar o que o Hahnemann quer dizer sobre todos os processos de tratamento da saúde. E a gente explica ali, portanto a gente coloca a homeopatia fácil de entender, de compreender, porque está explicado. Se tiver alguma coisa que você discorda, entre em contato com a gente. E a gente vai procurar corrigir ou debater, procurar entender quem está com a razão. Não sou radical naquilo que eu acredito. Eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo e aperfeiçoando. Se a gente não procurar aprender e aperfeiçoar, a gente fica ultrapassado. As nossas homenagens a Hahnemann, Guilherme Telemaque, Nilo Caro da Silva, Adolfo Bezerra de Menezes, Constantin Hering, Allan Kardec, a todo o grupo que trabalhou para desenvolver a Atenege e o Sim Natural, e todos aqueles que anonimamente contribuem para a homeopatia, para o desenvolvimento da homeopatia. Que Jesus abençoe a todos nós, que Jesus abençoe a todos vocês, a todos os seus lares, e a humanidade, para que nós possamos crescer para a luz, absorvermos a luz e sermos melhores. Porque o mundo precisa de pessoas melhores, para que o mundo se torne melhor.